Tudo bem, amigos da Bíblia Sem Maquiagem? Chegou a hora de fazer aquilo que a gente sempre faz depois que termina a leitura, destrinchar o pedacinho da história que nós lemos. Hoje nós vamos fazer encerramento do capítulo 47 com o vocabulário. Não se esqueça, eu já te ensinei como usar o vocabulário. Você vai procurar aqueles livros que eu deixo em destaque em cada versículo, juntar a sua família, seus amigos, seus vizinhos, e depois vocês vão discutir juntos. O que eu separei ali? Esse vídeo demorou um pouquinho mais, porque a história é longa, então esse vídeo vai ser longuíssimo, mas tem muita instrução. Inclusive, hoje eu estou acrescentando aqui alguns vídeos que eu achei ali no Instagram, o Gustavo Salles, que fala espanhol. Mas a gente entende bem o espanhol, né? Falar é outra coisa, mas entender a gente entende bem. Eu quero que você preste atenção no que ele está falando, porque tem falado disso o tempo todo. E o outro vídeo é para saber se você está fazendo como estão fazendo as ovelhinhas, indo no fluxo. Vamos a isso. Ustedes saben que la élite gasta miles de millones de dólares en laboratorios psicosociales, como el Instituto Tavistock, que se financia con la herencia del criminal Cecil Rhodes, que asoló África. Sí, las becas de Cecil Rhodes financian esos laboratorios que estudian cómo dividirnos, porque ellos son muy pocos y nosotros somos muchísimos. Entonces nos tienen que dividir primero y después tienen que buscar fórmulas para matarnos. Por las dudas, para aquellos que no crean en la agenda de la muerte, recuerden el Memorándum de Seguridad 200 de Henry Kissinger, que hablaba precisamente de los métodos por los cuales bajar la demografía mundial. Y hoy es una preocupación terrible, explícita, señor presidente. Mire que esto no está oculto, esto no es una invención conspiranoica de un viejo desquiciado. No, esto está confesado. Ustedes pueden ir a los libros o a las conferencias del publicista israelí Yuval Noah Harari, y en sus alocuciones muy publicitadas, con un público muy joven, él habla precisamente del cambio tecnológico, habla de que el ser humano no va a tener espíritu, no va a tener alma, va a ser un algoritmo bioquímico, y que hay muchos que son estómagos sobrantes y que hay que eliminar, o de lo contrario, fíjense lo que dice, y esto no es casualidad, habrá que tenerlos entretenidos y drogados. ¿Me escuchan bien? El foro de Davos, los mega ricos, quieren la droga, porque tienen la capacidad de dividir al mundo, dividir a la humanidad, hacerse matar entre los seres humanos. Lo estamos viendo. 53 conflictos a nivel geopolítico. Nos dividen de todas las maneras que sea posible. Y ellos se unen de todas las maneras que sean posibles. Con sociedades secretas, con fraternidades, con organizaciones internacionales, como el Foro de Davos, el G7, el Club Bilderberg, los BRICS. Ustedes saben que los BRICS fue creado por el banco de inversión Goldman Sachs. Gustavo Salles falou e disse: agora veja você mesmo. Essa história que acontece lá na Índia. Uma pessoa puxa o rebanho e todas as ovelhinhas vão seguindo, não sabem para onde vão, não sabem por que estão seguindo. Daqui a pouco a pessoa vai embora e eles continuam rodando, continuam circulando o fogo. Aqui está dizendo, o perigo não é o fogo, é a obediência cega. A pergunta do homem que faz aqui esse vídeo é: você está pensando ou você está simplesmente seguindo a multidão? Veja como algumas, quando saem longe, elas ficam com medo e vão correndo se juntar às outras. Tem coisa útil aqui na internet. É só a gente procurar que a gente encontra e começa a usar a nossa cabeça também para pensar. Gustavo Salles já falou, eles querem ver a gente distraída.
Nós vamos então para o que nós temos para averiguar no dia de hoje. Começando com o pão que não havia em toda a terra, porém aqui só constam a terra do Egito e a terra de Canaã. Será porque são terras irmãs de 2 dos filhos de Cã? Conforme as leituras forem seguindo, você vai concluir que a terra ainda era uma só, desde o capítulo 1, versículo 1. E onde quer que eles peregrinem, vão topar com os cananeus. Pois os filhos de Cã formaram a maior parte das tribos, do versículo 6 ao 20, do capítulo 10. No capítulo 10, 25, diz que nos dias de Peleg se dividiu a terra, mas não diz quais terras se formaram a partir daí, pois só no Novo Testamento vai falar da Grécia, apesar de no mesmo capítulo 10, no versículo 5, bem antes de Peleg, já dizer que entre os filhos de Jafé foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras. São as ilhas da Grécia. Quanto ao pão, já sabemos que por pão subentende-se qualquer tipo de comida. No caso da Bíblia, trata-se especificamente do trigo, como vimos no capítulo 41, 49, que foi a primeira providência que José tomou ao tornar-se governador do Egito. E ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou-se de contar, porquanto não havia numeração. Não falta fome na Bíblia. Já houve no tempo de Abraão, no capítulo 12, no tempo de Isaac, no capítulo 26, agora no tempo de Jacó. E a próxima que eu anotei aqui, bem no Êxodo 16, 3. No vocabulário do primeiro trecho, eu dei mais exemplos no versículo 4. Veja bem que o tempo todo eu estou avisando para você se prevenir, pois já entramos no capítulo 6 do Apocalipse e tem fome prevista para o nosso tempo também. Não pense que não será atingido, pois se você prestou atenção até aqui, todas essas pessoas citadas tiveram contato direto com Deus. Você teve? Aqui a fome era muito grave. Já ouviu falar assim? Só nos livros, né? E bem antigos. Porém a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa dela. Já pensou que é isso? Então José recolheu todo o dinheiro que se achou, ou melhor, que eles pagavam pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó, pois ainda que não houvesse banco, José era de confiança. Por dinheiro, entenda-se pedras preciosas. Um verbo interessante e muito diferente desse sentido é recolher. No capítulo 38, 29, Zerá recolheu sua mão para dar lugar a Pérez para nascer primeiro. Em Números 20 e 27, trata-se das mortes de Arão e Moisés. Deus diz que eles serão recolhidos. E como José recolheu todo o dinheiro que se achou, o dinheiro acabou. Vieram, pois, todos os egípcios, não os cananeus, a José e disseram: dá-nos pão. Lembra o Pai Nosso, não? Enfim, eles perguntam: por que morreremos em tua presença? Note que eles tinham acesso direto às autoridades, falavam com eles presencialmente, e que não passe despercebido o fato de eu ter anotado outra vez por que separado, por ser uma pergunta, e muitos não sabem que no português existem 4 porquês. Ninguém quer morrer de fome, e este é o medo deles, porquanto o dinheiro estava em falta, se já foi todo recolhido no versículo anterior. Mas José tem uma ideia brilhante e disse: se falta o dinheiro, dai o vosso gado e eu vou-lo darei. Ou seja, darei o trigo a vós por vosso gado, e assim nasce o escambo, a permuta ou simplesmente a troca, que provavelmente vamos voltar a praticar logo logo. Então trouxeram o seu gado a José, e José fez conforme o combinado. Deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos. Desses animais todos, só não tinha aparecido ainda o cavalo na história. Mas quando entrar, será em grande. Em primeiro lugar, Salomão já mostrou-se rebelde ao que Moisés aconselhou em Deuteronômio 17, 16, quando disse que não era para o rei multiplicar para si cavalos.
No Apocalipse 6 estão os cavalos que já começaram a atuar visivelmente, como eu venho falando o tempo todo, e até Gustavo Salles falou sobre isso agora mesmo no vídeo. E olha que ele nem está falando da Bíblia. Querem matar-nos e vão conseguir, porque Deus decretou. Em Jeremias 5:8, Deus está fazendo uma comparação do povo ingrato a certos cavalos. Veja lá. José o sustentou de pão aquele ano, e é importante frisar bem, aquele ano, pois o tempo de Deus é diferente do nosso. E você pode checar nestes livros em destaque. Note que o povo deu todo o gado em troca de pão. Então, devia ser muito gado, se todos deram todo o gado, concorda? E foi válido por um ano inteiro, para todos. Mas tudo acaba, e aquele ano também acabou. Então, vieram a José novamente, no segundo ano. E só aí vai já aprendendo sobre os números cardinais e ordinais. Vieram de barriga vazia e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, desde o versículo 15, e meu senhor possui os animais, desde o versículo 17. Por falar em animais, você está sabendo que tem gente casando com os animais? Nos nossos dias. Então, o fim não está muito mais próximo do que a gente gostaria? No capítulo 18 de Levítico, Deus explicou bem direitinho sobre os casamentos ilícitos e as uniões abomináveis. No capítulo 1, 28, daqui mesmo do Gênesis, Deus disse para Adão dominar sobre todo animal que se move na terra. Como? Assim? E quanto ao ocultismo tão vigente nos nossos dias, será que não foi inspirado na própria Bíblia? Porque Isaías 45:15 diz: verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas. Como eu já disse outras vezes, eles tiram as ideias da Bíblia para poderem fazer exatamente o oposto. É assim que o diabo opera desde o tempo de Adão e Eva. Mas o povo continua: nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. E é assim que surge a escravidão consentida, pois a fome era tanta que preferiram vender o corpo e a terra por pão. Gustavo Salles já não acabou de falar que para a elite nós somos apenas estômagos sobrantes? A fome faz a gente fazer coisas horríveis. Propuseram-se a serem servos de Faraó em troca da semente para que pudessem viver e não morrer, e também para que a terra não se desolasse. Não estão dispostos a morrer, nem na presença de José, nem diante da face dele, nem diante dos olhos dele. Querem mesmo é viver. Tanto eles como a terra deles. Vê como os egípcios tinham posses e eram livres. Foi a fome que os escravizou. Mas nós já vimos outras possibilidades de servidão. Os irmãos de José o venderam. Depois eles mesmos se propuseram a ficar servos de Faraó na visita de Benjamim. Mas uma coisa está confusa aqui. Para que servem as sementes, se José tomou toda a terra e até o próprio corpo deles? Além do mais, a terra não está boa para semear, não é mesmo? Ainda assim, eles querem evitar que a terra se desole. Coisas a pensar. Mas da desolação que aparece aqui pela primeira vez e se refere à terra, tem outra situação que Jesus vai falar em Mateus 24:15, reportando-se a profecia de Daniel 12, versículo 11. Esta é uma leitura importante, a qual precisamos da ajuda dos estudiosos para saber do que se trata. Eles estão ensinando na internet. E assim a gente começa a enxergar o que está se passando à nossa volta. O versículo 20 confirma que José comprou toda a terra do Egito para Faraó. No versículo 13, dizia que a terra de Canaã também desfalecia por causa da fome, né? Continua dizendo que os egípcios venderam cada um o seu campo. Dedique algum tempo para ver a atitude de cada um no capítulo 16 do Êxodo, que é quando Deus manda um maná, devido às murmurações do povo. Lá, a fome também era extrema sobre eles, mas eles estavam justamente escapando da escravidão no Egito. São os descendentes da família de Jacó, que estão chegando aí agora.
Quanto ao povo, José fez passar as cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade, e por falta de informações, ficamos sem maiores explicações. Eu só gosto de lembrar com relação a até, de Mateus 1, versículo 18, e depois o versículo 25, que quebra o sigilo da virgindade perpétua de Maria. Segue o versículo 22, dizendo que somente a terra dos sacerdotes José não comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção, que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. E também por isso tem tanta gente se colocando como sacerdote por aí. Segurança. No casamento de José, eu já dei um toque para você ver. Vamos só no Êxodo 28? Deus vai estabelecer os sacerdotes, pois José se casou com a filha de um sacerdote. No versículo 23, José continua se endereçando ao povo com a famosa expressão eis que eu já falei em outros vocabulários, que abriu precedentes para que outros livros plagiados da Bíblia fizessem muito sucesso de vendas. Então, José diz que hoje comprou tanto a eles como a terra deles, confirmando, sem cartório, que a partir de hoje, tudo pertence ao faraó. Eis aí, ou eis aqui, são menos repetidos que eis que, mas observe a sua importância em Lucas 1:38 e João 19, versículos 26 e 27. Nada é desperdiçado na Bíblia. José deu semente ao povo para que semeiem a terra, porém a questão permanece. Se a terra está improdutiva, de que adiantam as sementes? Agora, o combinado de José com relação à colheita do povo reporta ao capítulo 41:34, onde ele já havia sugerido ao faraó que tomasse a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. No momento, estão nos 7 anos de fome. Mas é agora mesmo que a gente aprende sobre a fração. Divide-se tudo em 5 partes. Uma parte é de faraó, 4 partes é deles para mantimento deles e de todos os da sua casa e até a dos meninos deles. E o povo aceita alegremente, pois entenderam que José lhes deu a vida. Na verdade, ainda querem achar graça aos olhos de José, para poderem ser servos de Faraó. O que a fome não faz, hein? José, pois isto por estatuto, até o dia de hoje. Daquele tempo, já tem mais liçãozinha de português nessa única frase. José pôs por estatuto. Um é verbo, o outro não. Mas vamos falar mais do estatuto, porque Deus estabeleceu muitos estatutos perpétuos que ninguém se lembra mais. É bem verdade que no capítulo 17 a palavra usada foi concerto. Porém, um concerto, bem como uma aliança entre Deus e o povo, é um estatuto. E se é perpétuo, é para sempre. Só Jesus tem autoridade para mudar algum estatuto, concerto ou aliança de Deus. E ele nunca fez isso. No estatuto de José, era para Faraó tirar o quinto de toda a produção da terra do Egito. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão. E por este verbo, tomaram, entende-se que Israel, nessa frase, não é Jacó, e sim a família de Jacó, os israelitas. Tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito, como Deus queria, mas isso vai trazer problemas para eles, que vamos aprender logo no capítulo 1 do Êxodo. Mas Jacó, o homem, viveu na terra do Egito 17 anos, pois ele estava com 130 quando falou com Faraó, no versículo 9, lembra? Mas este ano ele não passa. Olha que coisa interessante. José foi levado ao Egito quando estava com 17 anos. Agora, Jacó vive aí 17 anos. Você não acha interessante? De sorte que foi a expressão usada pelo mesmo Jacó ao justificar sua fuga a Labão, no capítulo 31:40. Será repetida assim em Atos 17:17. Mas o mais comum é aparecer como de maneira que, igual ao versículo 13. Assim a gente também fala, né?
Os dias dos anos da vida de Jacó foram 147. Viveu menos que seu pai, pois Isaac viveu 180 e assim sucessivamente as gerações futuras vão vivendo cada vez Menos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, que no caso é Jacó, chamou José e fez um pedido estranho. Se agora tenho achado graça aos teus olhos. Pois é, Jacó também se expressava como o povo no versículo 25. Rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, que aliás foi o mesmo que Abraão pediu a Eliezer no capítulo 24, 2. Que será que significava isso para eles? Enfim, era para José fazer isso e usar de beneficência e não beneficência e verdade para com ele. Jacó rogou a José que não fosse enterrado no Egito. Que ingrato, não? Foi tão bem recebido aí. Mas ele quer jazer com os pais dele, contando-se Isaac, Abraão e quem mais veio antes, com certeza. Mas se ele já está morto, que importa onde será enterrado, né? Mas deixa para lá que até José vai pedir para ser levado do Egito mais tarde. Detalhe que Jacó será de fato enterrado na sepultura deles, porém José não. Também jazer aqui é verbo e significa descansar, repousar. No Êxodo 16:13, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Em Josué 13:25, será o nome de uma cidade que será dada à tribo de Gade na conquista das terras de Canaã. Depois será doada aos levitas, no capítulo 21:39. Lembra que eu ando falando o tempo todo para você baixar e ler um determinado livro? Um dos nomes dele é Jazer, com S. Será que vem daqui? Não sei não, mas se você fizer isso que eu ando aconselhando há tanto tempo, vai ver a novela que foi para enterrar Jacó na sepultura dos pais dele. Inclusive, foi nesse evento que Esaú morreu, de uma morte muito feia. Também certifique-se que mas não tem i, porque se tiver i é adição e não adversão. José diz e cumpre: farei conforme a tua palavra, não vossa palavra, pois Jacó é um só. E lembre que a palavra tem poder, por ela seremos justificados ou condenados, conforme Jesus disse em Mateus 12, versículos 36 e 37. Chegamos ao versículo 31, com o juramento, que já estava aqui desde o capítulo 21, até Deus jurou no capítulo 22, 16. Porém, Jesus revogou o juramento e só Ele tem autoridade para revogar qualquer coisa. Em Mateus 5, versículos 34 a 37, ele diz que não é para jurar por nada, mas ser pessoa de palavra. Sim, sim, não, não. Mas como ele não estava ali, José jurou, como era de costume na época. Então, Israel, que também é Jacó, inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Eu não ouvi falar em cama antes. Agora, se você ainda vê a Bíblia como religião, leia com atenção o que Deus está dizendo em Oséias 7,14 com relação à cama. É preciso ver a Bíblia como ela é, ou seja, uma carta aberta de Deus para cada um de nós, tentando extrair o nosso melhor. Assim, encerramos mais um capítulo. A próxima história, que abre o capítulo 48, vai ser bem triste. Prepare seu coração. Por hoje, a Bíblia Sem Maquiagem se despede aqui. Até logo.